Hoje a gente teve acesso ao Atlas da Violência do IPEA, o Instituto de Pesquisa e Econômica Aplicada. Esse estudo, gente, que nos foi trazido do Atlas da Violência, nos mostra alguns números. Hoje, por exemplo, Sergipe é o estado que mais reduziu registros de homicídios entre 2016 e 2021. Mas tem alguns outros números que são alarmantes, né? Vamos ao vivo agora com o repórter Antônio Cardoso para que a gente consiga trazer os nossos resultados aqui para o estado de Sergipe. É uma pesquisa ampla, né, Antônio, que fala de todos os estados. É uma pesquisa que remonta também comparações com anos anteriores e a gente vai trazer aqui essa informação, porque a sensação, Antônio, como você bem falou no início do programa, não é essa, né, de que os homicídios estão caindo e que a gente está com a paz instalada, não é bem assim, né? Boa noite. Pois é, viu, Mariana? Boa noite a todos que nos acompanham mais uma vez. A gente vai entender esses números, né? O destaque é que nos últimos 5 anos, Sergipe tem se destacado nessa diminuição do número de homicídios aqui em Sergipe. Como você falou, é o estado que mais diminuiu, ficando atrás apenas do Distrito Federal. Essa é de diminuição acima de 40%. Mas, no entanto, a gente ainda tem em Sergipe essa sensação de insegurança. Por que que isso ainda acontece? A gente vai entender a partir de agora. Eu estou com a pesquisadora Anúbia Tavares, que é do Centro de Análise e Pesquisas de Segurança Pública aqui da SSP. A gente vai entender esses números e por que que ainda existe essa sensação de insegurança em Sergipe. Anúbia, muito boa noite, seja bem-vinda ao Cidade Alerta. Como eu falei, né, existe essa diminuição, mas o que é que tem causado essa diminuição de homicídios aqui em Sergipe? Mais uma vez, uma boa noite. Boa noite a todos, é um prazer muito grande poder contribuir, né, com um pouco de conhecimento, passar para o nosso público sergipano. Então é fato que a Secretaria de Estado de Segurança Pública tem reduzido, né, não só os homicídios, como MVI. MVI são as mortes violentas intencionais. Nesse agrupamento nós temos latrocínio, lesão corporal seguida de morte, homicídios e também morte decorrente da atividade policial. Então, MVI... As mortes em confronto. Isso, morte decorrente da atividade policial. Então, nós temos esse conjunto, né, de crimes que compõem MVI, para que todos possam compreender. E homicídios é um fator, é um fenômeno muito significante, muito complexo, né, até para os próprios estudiosos, porque a violência ela é pautada em fatores multicausais. Não é uma causa única que promove a violência, são vários fatores que promovem a violência. Inclusive, por exemplo, um crescimento desordenado da população, onde nesse campo o Estado não atua. O Estado não promove as ações devidas de políticas no sentido de saneamento básico, educação, saúde. Então, todo esse conjunto, ele provoca a violência. Por que a gente tem comunidades violentas? Por que todo Sergipe não é violento? Por que todo o Brasil não é violento? A América Latina perpassa pela mesma situação. Maiores números de homicídios concentram-se na América Latina. Então, porque a gente tem um conjunto de fatores que favorecem essa prática, favorece a esse crescimento. Dentre esses que eu falei, a gente pode destacar também o comércio ilícito de drogas, que a partir de 2000 a gente começa a vivenciar, a presenciar isso muito perto da gente, né? E tem, com certeza, contribuído para esse aumento da violência e o aumento da prática homicida em nosso estado. Da mesma forma que o campo, ele é muito complexo em relação às causas da violência, a gente também, para pensar na redução, né, de ações, de políticas públicas que promovam essa redução, ela também é complexa. E a gente pode atribuir essa questão da redução da violência em nosso estado há um conjunto de trabalho feito pela própria Secretaria de Estado de Segurança Pública no tocante às suas corporações, no tocante a esse trabalho integrado entre Polícia Civil, Polícia Militar, Perícia. Semanalmente nós temos o GGO, que é o Grupo Operacional. O GGO, ele se reúne, é um grupo de trabalho que se reúne semanalmente com o objetivo de entender
esse fenômeno, essa prática delitiva, e a partir daí trabalhar com foco para a redução desse crime. Então é uma ação conjunta onde todos discutem aquela problemática e junto discutem a ação que vai ser efetivada naquela comunidade para que a redução realmente aconteça. Quando a gente fala desses números, últimos 5 anos, nesses últimos 5 anos houve também a pandemia. A pandemia é um dos fatores para essa diminuição? Veja, os estudiosos, o próprio anuário, ele traz algumas alternativas, algumas hipóteses. Por exemplo, em relação à violência doméstica, ao fato da família ter ficado mais dentro de casa, ocasionou o aumento no contexto geral, a nível do Brasil, o aumento da violência. Os estudos, eles se complementam. Então, a pandemia, em relação à prática homicida, existe a correlação, é trabalhada essa correlação nos próprios estudos, mas é como eu falei, a questão da prática homicida, ela é muito complexa, então a gente não tem como agregar unicamente, foi por causa da pandemia, não, até porque a gente vem com essa redução a partir já de 2017, quando ainda não se tinha a questão da pandemia. Então, com certeza, o fenômeno da redução, ela se dá por esse conjunto de trabalho. Se você parar para analisar, a gente tem não só esse conjunto de trabalho do próprio sistema de segurança pública do nosso Estado, mas a gente tem uma política também nacional, através da Lei 13.656, que é a lei que institui o SUSP, que dá todas as diretrizes e norteia a política estadual. Então, a política nacional dá a diretriz para a política estadual, e essa política estadual, ela vem pautada também na redução dos MVI, ela vem pautada também na redução da violência contra a mulher e na valorização do profissional de segurança pública. Então, é um conjunto de trabalhos voltado para esse direcionamento, que é a redução da violência. Além disso, a Mariana falou logo no começo, né? Eu falei também, Mari, apesar disso, dessa diminuição que é significativa, existe ainda em Sergipe essa sensação de insegurança. Aproveitando a fala de um especialista, nos termos técnicos que ela está dando aqui também, né? Por que ainda existe essa sensação aqui em Sergipe? Veja, a gente vive um momento bem diferente se a gente for pensar há 40 anos. Hoje nós temos uma ferramenta chamada redes sociais, que tudo o que acontece na rua, em qualquer lugar, automaticamente todos conhecem. Então, um fato bem importante e relevante da gente tratar aqui é essa movimentação tão rápida que faz com que a violência seja apresentada para a sociedade. Isso faz com que a comunidade se sinta insegura. Não basta só o filho da vizinha ter sido furtado, mas o filho da vizinha foi furtado, foi filmado, foi postado, foi roubado, foi filmado, foi postado. Temos um probleminha no sinal, mas eu acho que a gente conseguiu entender bem o que nos foi repassado.